Olá, que bom que você está aqui comigo para nós continuarmos essa nossa viagem através do livro Simples Demais. Espero que você tenha visto que no feed eu coloquei dois gráficos e uma frase do livro que é para nós adiantarmos o nosso tema, porque senão hoje nós não terminaríamos o capítulo 3. Então eu vou passar a tomar essa atitude, colocar antes da nossa aula, do nosso vídeo, já o material para que você possa já saber do que se trata, tá? E se você não viu antes, você olha depois e não deixa de ser um reforço. O que eu coloquei no feed? Eu coloquei o esquema do vídeo de ontem, que eu já tinha colocado ele em português, escrito à mão, e hoje eu resolvi fazer uma foto do livro, só que o meu livro é em espanhol, mas é bem compreensível. Então está o esquema que o Dr. Timothy fez de uma mente quando saiu do forno. Quando Deus criou Adão, quando Deus criou o primeiro homem, como foi que ele fez essa mente? Ou seja, é o esquema de uma mente sem pecado. E hoje eu passei para vocês o esquema da mente após o pecado. É o mesmo esquema, só que acrescentam algo. O que acrescenta? A vulnerabilidade genética. Ou seja, antes o homem não tinha desequilíbrio, não tinha propensão a doenças, tudo estava em harmonia, tudo funcionava naquela ordem que nós já vimos nos outros vídeos, né? A mente composta de uma natureza espiritual, que tem dentro dessa natureza espiritual razão, consciência, adoração, razão e consciência trabalhando juntos. Além disso, fora da natureza espiritual existe a vontade, o pensamento e o sentimento, que devem estar subordinados à razão e à consciência. Mas agora, quando o homem deliberadamente escolhe separar-se de Deus, há um desequilíbrio, alguma coisa mudou na mente do homem. Então foi acrescentado essa vulnerabilidade genética, que é composta do egoísmo, nasceu egoísmo, e dentro do que ele chama do egoísmo tem 3 pontos importantes. A sensualidade, que a sensualidade não é simplesmente o sexo, mas é todos os tipos de prazeres sensoriais, por exemplo, a droga, bebida, o prazer pela bebida alcoólica, que mais? Glutonaria e assim por diante. O materialismo não quer dizer que seja pecado você querer ter uma casa e um carro, não é isso, tá? Mas dentro do egoísmo, quando entra o materialismo, é aquele tipo de que é fundamental para você adquirir coisas e não importa o preço que você pague, você passa por cima das pessoas para conseguir isso. Além do materialismo, a egolatria, que é parecido também com materialismo, quer dizer, você é o mais importante, que se dane o mundo, que eu não me chamo Raimundo, né? Como diz o nosso dito. Então, esse é o quadro da mente que uma pessoa tem depois do pecado e antes da sua conversão, tá? Então, eu estou adiantando isso porque amanhã eu vou passar um outro quadro para vocês, que é o quadro da mente que Deus criou, mas com a consequência do pecado, ou seja, da separação do homem de Deus, né? Só que o quadro, como deve funcionar essa mente de um homem convertido, tá? Pode parecer um pouco estranho
ou às vezes para algumas pessoas complicado esse esquema, mas é só uma questão de continuar assistindo o vídeo, e se você comprar o livro e ler, melhor ainda, aí sim que vai ficar claro, porque eu estou dando a minha interpretação, tá bom? Isso é muito importante. O quadro não, o quadro é realmente como está no livro, mas eu estou dando a explicação como eu entendi. Então, se você tivesse lido o livro, você poderia também comentar, mas eu entendi isso, e pode ser que nós tivéssemos alguns pontos ainda a mais para comentar. A questão é a seguinte: foi comprovado que realmente as nossas atitudes, a nossa postura diante da vida, os nossos pensamentos, as nossas atitudes alteram sim o nosso hardware. Lembram das nossas primeiras aulas, onde o doutor colocou que a nossa mente é composta de um hardware, que seria a estrutura física, os caminhos neurais, as neuronas que nós temos, tá? E um software, que é composto pelos nossos pensamentos, pelas nossas crenças. Pois está comprovado de que as minhas atitudes, a minha maneira de pensar, a minha maneira de atuar, sim, que altera a minha estrutura, o que seria o hardware, tá? Então eu termino deixando vocês com aquela propaganda, daquele dilema, né, da Tostine, que dizia, vocês lembram dessa propaganda? Era alguém que chegava para um mestre e dizia: mestre, por favor, eu preciso saber, Tostine é fresquinha porque vende mais ou vende mais porque ela é fresquinha? Fresquinho, me parece. Então, agora, a minha pergunta é a seguinte: você se comporta desta maneira porque a tua mente é assim? Ou a tua mente é assim porque você se comporta dessa maneira? Um abraço e até amanhã.